Olá, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse podcast, mas estamos começando agora mais um episódio do NGCast. Hoje temos um assunto diferente do que a gente costuma falar aqui. Obviamente que a gente vai continuar falando sobre segurança digital. Temos sempre muitas coisas para falar sobre isso. Só que hoje a gente vai falar de um assunto que é muito delicado, muito sensível para muita gente. Então, muitos de vocês que estão nos assistindo provavelmente são papais, são mamães, assim como eu. E a gente vai falar sobre a segurança das nossas crianças. A gente vai falar sobre a importância da segurança no mundo digital, que já hoje em dia não é mais uma questão opcional, né? Então até rimou. Mas enfim, antes de mais nada, não se esqueçam de curtir, de compartilhar. É um assunto muito legal, um assunto muito importante que a gente precisa estar falando. Então, compartilhem, mandem para as pessoas que vocês conheçam, que sejam papais, que sejam mamães, ou que tenham crianças na família, sejam crianças pequenininhas, sejam adolescentes. Esse papo de hoje com certeza vai ser muito legal, vai agregar muito para essas pessoas e para todo mundo na sociedade, com toda certeza. E para fazer esse papo incrível, eu trouxe duas pessoas muito especiais, começando pela Mariana Pinto. Mariana Pinto, ela é sócia fundadora da Verbalize Kids, que é um programa muito legal também, que eu não vou me atrever a falar agora, eu vou deixar para a Mari poder falar muito em breve. Mas a Mari, ela é professora e psicóloga e ela trabalha, como o próprio nome da empresa dela já diz, Verbalize Kids, ela trabalha com crianças. Então, pessoa perfeita para estar aqui com a gente. Mari, muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Bom, então, antes mesmo da gente denominar, né, assim, definir o que é o programa, eu gosto muito de pessoas. Eu sou mãe, sou casada, tenho muitos amigos, tenho uma família muito ativa e sempre procuro me relacionar muito bem com pessoas. E para a gente se relacionar bem, a gente precisa se comunicar bem. Sim. Precisa estar bem consigo mesmo para poder se relacionar bem com o outro. Então, o Verbalize Kids nasceu justamente com a intenção de melhorar essas relações. Perfeito. Obviamente que trazendo a criança como o meio, né, para que o grande passo que ela vá dar para se tornar um adulto passe a ser um passo com segurança emocional, Sim. com segurança social, com segurança comunicacional. Então, o Verbalize Kids é um programa que desenvolve na criança e no adolescente habilidades para que ele possa se comunicar e se relacionar de uma maneira mais saudável. E aí, quando a gente fala de segurança cibernética, cidadania digital, esse assunto, né, que atualmente é o assunto das crianças e dos adolescentes. Sim. Eu não conheço nenhuma criança que ainda não acessou a internet ou que não tenha acesso ao mundo digital, né? Um certo domínio. Inclusive, tem várias crianças que sabem mais do que a gente, né? Porque Sim. parece que para elas é muito instintivo. É mais fácil, né? Então, legal. Quando a gente fala de segurança digital, a gente precisa conscientizar, educar e acompanhar. Então, o Verbalize Kids tem também esse propósito atrelado aí a vocês. Muito bom. Pois é, eu já tive contato com o Verbalize Kids no passado, palestrei lá, participei de alguns eventos e foi muito bacana. A nossa segunda convidada, né, a nossa outra convidada de hoje, Fernanda Truitt. Fernanda Truitt, que a gente já falou bastante aqui, porque todos sabem, né, é a minha esposa. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com a Fê, que também é psicóloga. E ela, como vocês já sabem, ela é autora, mostra aí, Fê. Ela é autora do livro infantil A Capitã Cyber e a Descoberta da Segurança Cibernética. Então, um assunto, como a Mari já estava falando, de extrema importância, porque hoje o mundo digital é uma coisa totalmente onipresente, né? Está em todos os lugares. Mas, Fê, muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por estar aqui. Fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Não achei que eu estaria nesse podcast antes de escrever o livro. Acho que eu não estaria. Foi para isso que você escreveu, né? Eu escrevi para entrar aqui. Eu escrevi, na verdade, eu sou psicóloga. E eu gosto muito, muito de crianças, de trabalhar com crianças. Mas a convivência com você realmente foi o que me inspirou. Acho que escrever um livro todo mundo já quis. Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho. Eu concluí os 3. Olha aí. Mas claro que a parte da segurança cibernética veio de você e de acompanhar você nas palestras. E eu via o terror dos pais. Sim. Porque quando era... Mesmo uma palestra para empresas,
eu vejo que o público que se preocupa mais, as perguntas, vem sempre uma pergunta de um pai e de uma mãe. Uhum. Assim, as pessoas, assim, a empresa é importante, mas o desespero vem quando se trata dos filhos. Até, Sim. assim, quando você posta alguma coisa nas suas redes sociais, no blog, Sim, lá o no blog lá começo, atrás, né? sobre segurança da babá eletrônica conectada. Isso. Isso me chamava muita atenção. Uhum. E E eu você não nem era sou... mãe naquela época, Eu né? nem era mãe, mas eu percebia o desespero dos pais. É. E eu não sou capaz de falar sobre segurança cibernética para especialistas. Eu sou psicóloga. Eu entendo de gente, entendo de gente, entendo de criança. Mas eu consigo falar para crianças e eu consigo falar o básico. Uhum. E que criança a gente tem que falar o básico mesmo. E o Então, básico já é um belo de um início, né? Sim. Isso, Já é melhor do exatamente. que nada, né? Sim. Por exemplo. eu te escuto falando isso para adultos, né? Para experts em segurança, eu te vejo falando do básico. Então, eu falo, cara, isso eu sei fazer também. E eu sei fazer para crianças. Então, eu peguei essa ideia e coloquei na minha área, né? Onde eu Uhum. sei pisar. E escrevi o livrinho. E é isso, é um livrinho introdutório para criança novinha mesmo. Alguns pais vieram me perguntar assim, meu filho tem só 3, 4 anos. É isso mesmo, Sim. pode É aí pegar, que ler para começa, né? ele. Justamente a ideia do livro é que tem livro de tudo. Tem livro sobre luto, tem livro sobre medo escuro, tem livro sobre os animais do zoológico, tem livro sobre tudo para criança. Segurança cibernética, eu não tinha acesso a nenhum livro de segurança Sim. cibernética. Então, eu resolvi entrar aí, escrever esse livro e gostei muito da experiência, gostei muito do trabalho final. Não, ficou lindo, né? As ilustrações, Lindo, o texto, lindo. tá tudo Gabriel incrível. agora está super consciente e preparado. É, isso aí. Pra quem não sabe, pra E quem não aí? leu ainda, o Gabriel é o protagonista É, do livro. É a Gabriel. criança que vai ser orientada pela Capitã Cyber. É o anjo que vai trazer, né? A Capitã Informação. Cyber é o adulto de confiança do Sim. Gabriel, que vai pegar na mãozinha dele e levar para o mundo digital Uma e grande explicar guia, né? o básico do básico para o Gabriel, que é isso que os pais precisam fazer. Então, o livro é para criança? Mas é para família, acima de tudo, né? É para colocar discussão para E família. eu acho que é colocar discussão, né? Acho que eu vi você falando isso na live, inclusive de lançamento do livro. Eu vi você também, quando a gente estava falando sobre o livro, que o objetivo é iniciar a conversa. Isso. Porque o diálogo, né? E aí as psicólogas da mesa, né? Vão concordar. O diálogo é sempre o melhor caminho, né? Você Sim. tá ali conversando e, obviamente, o livro não vai cobrir tudo. É uma situação introdutória, a gente está começando ali, mas vai abrir um diálogo, vai iniciar um trabalho, né? Que o que o livro não cobrir, depois, com a conscientização, você pode buscar ajuda, Sim. né? Seja na internet mesmo, através de especialistas, ou buscar soluções para problemas específicos também que estão acontecendo. É uma das camadas de defesa, né? O diálogo, a relação de confiança com o pai é uma das camadas. Sim. E é uma camada muito importante. Os pais geralmente focam na restrição, que é uma camada também, é uma camada importante de proteção, mas eles focam em restrição. Tira o celular, controla, tempo de uso. Não estou falando que isso não é importante, mas estou falando que isso, acho que os pais entendem mais facilmente. Ou entende que isso vai resolver, mas não vai resolver. Né? Pode ajudar a Pode mitigar resolver o a curto problema. prazo também, ou resolve enquanto o filho está ali perto dos pais, o que isso não é 100% do tempo. Não é. Não é. Você fez essa conta, né, Mari? Quantas horas o filho fica na escola? Então, e aí, o que eu acho até fantástico, só fechando ainda aqui um pouco da minha opinião sobre o livro, obviamente que eu já li o livro, e a guia aqui, né, a capitã, que eu coloquei aí como guia, faz o que nós pais deveríamos fazer, né? Uhum. E não só sendo pai, mas, por exemplo, você tem um sobrinho, você tem um afilhado, você tem um aluno, às vezes você é um professor e você tem acesso a tanta gente dentro da sala de Sim. aula, tem a porta aberta para trazer a educação a respeito do uso. Então, a capitã, ela traz essa informação de uma maneira lúdica, de uma maneira que atrai, e não de uma maneira corretiva, né? Punitiva, né? Punitiva. Então, a criança, ela é estimulada pelo jogo, pela tela, pelo próprio estímulo da tela mesmo, ela é estimulada a ficar mais tempo e querer ficar ali consumindo isso. Se um adulto vem e simplesmente elimina isso, o estímulo ele vai aparecer de novo em algum momento. Então, você precisa educar... Ou vai até aumentar, né? Ou até vai aumentar. Então, você precisa educar essa pessoa, né, o usuário, sobre esse estímulo. Olha, esse estímulo ele tá aqui, ele é assim, assado, essa parte aqui é para isso. Então você tem que ter
uma educação para o uso, né? E aí, esse programa que a gente tem é como se fosse um e-book, né? Um PDF que pode até ser feito em casa, por isso eu até pedi aqui a lousa. E a ideia simplesmente é dividir a quantidade de horas do seu dia, semelhante a uma roda da vida, e aí você divide essa roda da vida em horas, em áreas, né? Então você divide a área da escola, natação, futebol, e aí você vai colocando aqui, então, quais são os momentos que a criança tem durante o dia. Ó, vou descrever o desenho dela para quem tá só ouvindo. É uma vou pizza. mostrar. Tá? Ela tá colocando nomes nas fatias Isso. da pizza. E aí você divide, então, essa pizza em faixas de tempo, né? Então, por exemplo, você tem escola, futebol, natação, família, tela, né? Naturalmente você vai colocar ali, se a criança joga, se a criança acompanha, aí você vai colocar. E aí você divide em relação a tempo. Cada linha é uma quantidade de tempo. Então pode ser em horas ou minutos. Eu aconselho em horas mesmo, né? Mais fácil, né? E aí você vai trazer essa consciência. A primeira mudança de comportamento exige uma mudança de consciência. Então, olha, na natação, quanto tempo você fica na natação? Ah, mamãe, a gente vai pra natação, a gente fica lá 1 hora. Aí você vem e pinta aqui a fatiazinha que representa 1 hora. Aí na escola, poxa, na escola eu fico 4 horas. Aí você vem aqui, pinta já Um pedaço um maior. pedaço maior, que representa, então, 4 horas. E na tela, mamãe, quando você tá lá no jogo, né, filho? Ah, eu fico horas, né? Então, naturalmente. Ela é videogame, é celular, é computador, Enquanto você TV. tá indo pra escola, você fica. Quando você chega antes do jantar, você fica. Depois do jantar, você fica. Então, aí ele começa a perceber que, de fato, o tempo que ele gasta, né, na tela é muito maior do que o tempo que ele gasta com a escola, De coisas do que o extremamente tempo que importantes ele também, gasta né? com a família. Às vezes, gente, e não é brincadeira, o tempo da família é tão pequenininho que fica algo assim discrepante, né? E isso é bom até pro adulto também, porque às vezes o adulto não tem essa noção. Nossa, Sim. é isso que eu tava pensando quando você estava falando. A gente, enquanto pais, papel de pai e de mãe, se a gente quer proibir, a gente também tem que ter Exemplo. as nossas restrições. É. Exemplo é Puxa uma um parte pouquinho seu importante. microfone mais pra perto, até como você tá falando pra Mari, só pra não... Aí. Isso. Melhorou? Melhorou. Sim. Exemplo é Essa- uma coisa importante. Então Sim. você vai restringir, isso Exemplo aqui é arrasta, né? horrível, isso aqui é perigoso, se você usar o celular, você vai morrer. E aí você tá lá. o dia não inteiro. faça isso. E aí, tá lá, né? Durante o almoço, durante o Não café, você vai tá no celular. funcionar. É. 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 Não, e crianças mais velhas, elas nem aceitam isso, né? É. Por exemplo, ela fala assim, então desliga você. Uhum. Né? Ainda vira o jogo, joga pra você a responsabilidade. Aí você fica assim, tá, vou desligar. Vou desligar. Não, gente, né? Você tem um momento de usar. Por exemplo, lá na minha casa, tenho 3 filhos, uma tem 19, o do meio tem 14 e a mais velha tem 4 anos. Obviamente que a mais nova, de 4, é muito mais fácil de eu controlar e gerir, Sim. porque ela tem, né, mais opções de atividades e coisas para fazer. A mais velha, às vezes, a própria faculdade, ela tem iPad, então ela não tem caderno mais. Ela não Ela tem leva que um estudar na caderno. tela, tem que trabalhar na tela. né? Ela não leva um caderno para a faculdade, ela leva o iPad, né? E aí o trabalho que ela faz é no iPad, a leitura que ela faz é no iPad, a escrita é no iPad, então praticamente a vida dela é no iPad. Mas eu trago para ela essa consciência. Eu falo assim, Júlia, às vezes você tá com dificuldade de sono, você tá ansiosa, né? Porque no iPad, além de tudo isso, ainda tem o seu WhatsApp, que a todo momento Sim. traz uma mensagem, tem o seu e-mail, que a todo momento também traz um recebimento. Então, elimina essa notificação. Já que você estará o tempo inteiro aqui estudando, trabalhando e tudo mais, tente eliminar as notificações para que isso não seja toda vez um gatilho para você querer se dividir. Uma distração, um Pra estresse, você uma querer pressão, né? pensar em outra coisa. Então, se você vai fazer cópia, desliga todas as notificações e usa como um caderno. Então, seu iPad passa a ser um caderno. Sim. Né? Agora você vai, por exemplo, o Canva, esses aplicativos de apresentações. Então, você vai usar, foque o momento nisso. Não Sim. fique, né, abrindo 20 Trocando de aplicativo janelas, toda hora. trocando de aplicativo toda hora, porque isso vai gerar em você essa dificuldade. Aí, então, também com ela, funciona bem por isso, porque eu vou trazendo essa conscientização. Adivinha qual é o que dá mais trabalho?
A de 14. O de 14. Ou de 14. Do meio. Por quê? Porque ele tem o videogame, aí ele Uhum. tem o celular e ele não tem, né, um foco para isso. O celular é simplesmente para ver Diversão, vida pessoal. aplicativos, né? Uhum. TikTok, jogos, Roblox, etc. E o videogame também é apenas para jogos. Uhum. Então, com ele, a conversa é outra, né? A conversa é 10 horas, desliga. Ah, Sim. mas eu não terminei. Desliga, né? Ah, eu quero... Vamos para casa. Às vezes a gente tá no almoço. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu Tá falei, doido pra vamos. chegar pra jogar, né? Mas a gente chegando em casa, você não vai ligar o videogame. Aí, né, já fica assim. Por quê? Porque se torna algo compulsivo mesmo. Ele Sim. quer estar lá Uhum. pra ficar jogando, né? É por isso que a questão que você falou da conscientização e essa ferramenta da roda da vida, né? Sim. É extremamente importante. Até na área de segurança a gente fala muito disso. Quando a gente chega numa empresa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagnóstico. Eu tenho que entender o que está acontecendo, qual que é a situação. Será que essa empresa já tem uma proteção adequada e ela está precisando aprimorar essa proteção? Sim. Ou será que ela não tem nada ainda? Ela está muito exposta? Qual que é o nível de risco? Então a gente tem que conhecer as coisas para a gente poder se defender, para a gente poder agir com elas. Então, fazer um diagnóstico disso é bom para as crianças, é bom para os adultos, para a Exato. gente entender. E não adianta a gente querer simplesmente travar tudo, falar, não, não vai mais usar celular. Chega, né? Porque hoje em dia, com o nível de digitalização que a gente tem na nossa sociedade, né, por isso que a gente fala toda hora de cidadania digital, Uhum. não tem como. Você vai ter a sua conta no banco, você vai ter a sua escola, a sua faculdade, Sim. o seu trabalho, a sua vida pessoal, o seu lazer, tudo, até relacionamentos pessoais, namoro. Você vai ter aplicativo de relacionamento, tem tudo é digital. Então você vai tirar o digital das crianças. Que tipo de formação que você está dando para essas Tipo, você crianças? nem Né? consegue tirar, assim. Não eu consegue, não você lembro tira em casa e na escola. eu não de lembro repente. com quem que eu tava falando. Eu não lembro se era com a Mari, se era com outra pessoa. Que era a pessoa falando, não, meu filho é muito pequenininho. Não era com você, que seu filho tem 4. Mas meu filho é muito pequenininho, ele não tem nenhum acesso. Seu filho sabe falar com a Alexa? Falou, sabe. Seu filho pede pra você colocar música tal no Spotify? Sim. Seu filho sabe que é o YouTube, assim, ele não fala, mas ele sabe o que o desenho... Sabe. Então, seu ele filho, já tem. ele já tem um conhecimento de internet. Então, ele precisa ter conhecimento de segurança de internet também. Exato. É. E a internet está em volta também, mesmo que ele não esteja usando diretamente. Tá em volta. Aquela isso. história que você comentou do blog no comecinho, foi legal você ter lembrado disso. A babá eletrônica. Hoje em dia, babá eletrônica, ou então aquelas câmeras mesmo, câmera IP que o pessoal bota em casa para vigilância, muito comum de botarem no quarto das crianças. Então você tem uma babá conectada, às vezes você tem uma câmera Nossa, conectada. nem fala. Essas câmeras hoje em dia, a maioria delas são bidirecionais, então você consegue ouvir e você consegue falar com quem está do outro lado. Eu vi uma notícia hoje sobre isso, eu não pesquisei muito, que teve um ataque, vários ataques a aspiradores, aqueles aspiradores que andam no chão Ah, sozinhos. sim, sim. É. Que eles começaram a perseguir os pets das casas nos Estados Unidos e a falar palavrões para as crianças na casa. Que foi o que Eu aconteceu. li isso agora, faz Que uma foi o que hora. aconteceu com a história da babá eletrônica, Foi. que eu coloquei, de pessoas invadirem, e pessoas que a gente não sabe quem que são, às vezes são de outro país, outra coisa, que ficam falando coisas, acordando o bebê de madrugada, falando palavrões, falando coisas. Então, seu bebê, ele não acessa a internet ainda, mas a internet está literalmente do lado dele enquanto ele dorme. Não, Olha que isso me loucura. lembrou a lista de enxoval, gente. A lista de enxoval de uma mãe, né? Uma mãe não como a Fernanda, eu acredito, mas... E eu digo assim, não julgando, né? Mas assim, o pensamento é, vou fazer o enxoval, iPad. Uhum. iPad. Por quê? Porque o iPad é a distração no carro, né? Pro bebê Putz, não é. chorar no carro, é um iPad. Né? Nossa. Até o sono, aquele barulho do sono, É, no noise iPad, tem no Sound iPad, né? Tem nas coisas. Então, as pessoas já estão considerando isso, obviamente, que de uma forma assim, você não vai querer fazer o mal pro seu filho, você tá querendo fazer o bem, Claro. né? Então, você tá querendo agregar valor nos cuidados, na rotina e tudo mais. Ok. Só que a gente precisa justamente ampliar a nossa visão, porque isso, do mesmo jeito que é bom, tem um lado ruim, como tudo na vida. Eu vou fazer um pouco esse papel do terror, né? Sim. Porque eu, por ser da área de segurança, eu tenho acesso, eu fico sabendo de coisas que às vezes nem chegam, Sim. várias delas Pras pessoas chegam para a comuns, população né? comum, É. porque chegam no extremo, né? A gente vai comentar sobre alguns casos, mas eu vejo coisas acontecendo, tipo essa questão dos aspiradores, já aconteceu há bastante tempo, coisas similares, e está acontecendo toda hora. E agora teve essa notícia que você viu hoje, aconteceu de novo. Então eu vou ficar fazendo vou trazer um pouco do terror ali, do problema
consolidado, né? De quando o risco se transformou em algo concreto ali. Isso, infelizmente, acontece o tempo todo. E as pessoas, elas buscam o digital e as coisas tecnológicas sempre pensando bem. Pô, vai ser muito prático. Eu vou poder ver meu bebê dormindo de qualquer lugar do mundo. Eu estava nos Estados Unidos uma vez e eu conseguia ver meu filho pela babá eletrônica, que estava com a minha esposa aqui no Brasil. Olha que incrível. Mas isso também traz um risco. Assim Quem- como você Mas vê. a gente tem Quem- firewall em casa. Então, a gente, Será? Casa de ferreiro? Isso... a gente faz várias coisas para ter uma segurança. Mas é isso, se eu tô vendo, mais alguém pode estar vendo. Então a gente Exato. tem que tomar esse cuidado, porque É. o risco ele existe e a gente está vendo cada vez mais as coisas acontecendo. É. Então, Não, o Aí risco tem, sempre tem vai os existir. riscos digitais, tem os riscos para a criança, para o desenvolvimento da criança, né? Também. Motor e coisas que ficam um pouquinho de lado quando ele está ali vidrado no iPad. Mas tem os riscos digitais que, para você ter isso, você precisa ter conhecimento básico de segurança. Você precisa, pelo menos, ter uma boa senha, pelo menos ter uma exato. internet segura, pelo menos ter aplicativos de confiança, porque eu já vi muita gente falando, eu não vou cadastrar o cartão no meu telefone, porque eu tenho medo de cadastrar, alguém vai roubar, vai invadir a Google, a Apple e vai pegar meu número do cartão, vai roubar meu dinheiro. Então entra em qualquer lugar e baixa um aplicativo gratuito. Ou seja, Assim, isso é pior. É- Fala, é eu tô incoerente, defendendo né? meu dinheiro, mas eu estou colocando um Qualquer- acesso livre aqui no meu celular. Ou baixa um filme pirata, instala um software craqueado, e aí... Então, para você, se você faz questão de ter tecnologia em casa, você tenha conhecimento básico de segurança para ter E isso. lembrando que, hoje em dia, a gente pode falar que uma casa inteligente, com Alexa, com babá eletrônica conectada à internet, com porta digital, isso ainda é opcional. Você consegue ter ou não ter. Mas o mundo digital, a internet, todo mundo tem. Então, a gente precisa, para usar as ferramentas que estão à nossa disposição, que muitas delas são necessárias para o dia a dia, você tem que ter um conhecimento. Você não pode simplesmente entrar nas coisas e achar que vai dar certo. Para dirigir um carro, você não tem que aprender, não tem que tirar uma licença para dirigir, porque tem um risco. Acessar a internet não tem risco? Ninguém tem que tirar uma licença para acessar a internet. Aí todo mundo dá certo, mas a gente tem criança nas redes sociais, a gente tem adultos, por que os idosos, por que as crianças? E aí uma pergunta que eu faço para vocês, né, que eu até tinha anotado aqui. Todo mundo está sujeito a golpes e riscos digitais, vamos dizer assim, né, na internet. Mas por que as crianças são mais suscetíveis a esse tipo de situação, né? O que muda? Fácil, né? Presa fácil. Presa fácil. E eu acho que falta orientação para as crianças também. Por isso, eles são São naturalmente duas coisas, então, né? presas fáceis, São presas mas eles fáceis. também não têm isso. Não tem isso da parte das escolas, não tem essa orientação da parte dos pais, não tem essa orientação até da parte dos psicólogos, às vezes, fazendo meia-culpa aqui para mim e para Mari. Que a gente está preocupada com outros tipos de segurança e às vezes a gente não olha para esse outro lado. eu costumo falar o seguinte, quando eu era nova, né, perto aí dos meus 12 anos, Poucos anos atrás. minha mãe me ensinava a pegar ônibus. Ela não falava assim pra mim, tchau, filha, Adoro essas analogias com o mundo vai físico, lá né? pra escola, então, de ônibus. E aí eu desci o elevador sozinha, ia pra parada. Não, o que ela fez? Ela falou assim, hoje nós vamos pegar o ônibus. Eu vou com você. Vamos aprender, né? Vamos aprender a pegar o ônibus. E aí, hoje, você dá um celular pro seu filho e você simplesmente fala, toma. Às vezes tem pai que não tem nem a senha, né? Do celular do filho. Que loucura. Por quê? Porque você precisa ensinar, ó, você vai chamar esse ônibus, você vai chamar o ônibus assim, você vai entrar por essa porta. Hoje, eu sei que, né, talvez são poucas as crianças que peguem ônibus, mas a ideia é que tudo que é novo para o seu filho, você precisa estar perto. Porque se você não está perto para ensinar do seu jeito, não quer dizer que ele vai seguir. Sim. Mas ele teve pelo menos Uma base ali, uma orientação. base para saber, né, o que é errado, o que é diferente daquilo. E tem pai perguntando, o que você está jogando? Por que seu filho está jogando se você não sabe ainda? Sim. Então, assim, o controle Porque, do que né? ele está fazendo, qual download que ele está fazendo no celular dele, você não teve isso antes? E aí muitos pais realmente não têm essa vivência de jogos. Uhum. Eu, pelo menos, eu não sei nada de jogos online, assim. Sim. Meu marido até hoje joga Candy Crush, que foi o único jogo que eu aprendi na época. Foi esse, mas eu larguei. Sim. E eu não sei. Então, às vezes, o meu jogo é muito da vida real, né? Ou até esses jogos, assim, meio adaptados, né? Que a gente usa a internet para
para ajudar. E aí, quando eu vejo meu filho jogando, ou a minha filha menor também fazendo uso desses jogos, eu me coloco no lugar de aprender com eles. Sim. Porque, nesse caso, eu não sei ensinar, mas a forma como Então. eles vão me ensinar vai dizer, Você consegue avaliar. eu consigo eles- sentir. Essa é a pergunta que eu É. ia fazer. Que muita gente, eu já vi falando assim, tá, mas eu não entendo nada de tecnologia. É complicado, mas a gente vive hoje, a gente tem gerações, vamos dizer assim, vivas, que não tiveram acesso à computação, informática, digitalização. Então, principalmente pessoas, né, gerações mais antigas, né, pessoas mais velhas, mais idosas, mas mesmo nas gerações dos adultos jovens, vamos dizer Sim. assim, tem muita gente que não teve tanto contato e que fala, eu não levo jeito com tecnologia, nossa, eu e o computador a gente briga, o celular, eu não entendo. Mas essas pessoas podem já ser pais, já ser mães. Exato. Como que essas pessoas elas pensam, né? Como é que eu não entendo nada de tecnologia, como é que eu vou ajudar o meu filho? Exato. E sabe o que é isso que eu gosto de falar quando eu falo? Você escreveu um livro sobre segurança, por quê? Você é formada em quê? Eu falei, não sou formada em segurança. Assim, mais importante falar isso do que eu sou psicóloga. Eu não sou formada. Isso aqui é o básico. Isso aqui todo mundo deveria saber. Todo mundo devia saber, né? E esse negócio de gerações, nós três aqui, crescemos sem nada, sem internet. A gente foi conhecer a internet Teve já acesso depois, né? Em grande. algum momento. A gente nasceu com internet e era uma coisa muito lenta, outra coisa, Nossa, né? era Sim. discada, né? Outra Tinha que coisa. esperar o modem. Então a gente aprendeu apanhando. Sim. Eu acho que a gente apanhou, a gente caiu muito golpe, a gente viu muita coisa na internet. Pegou muito vírus, Pegou quebrou o muito computador. vírus. Então, faz parte. nós fomos aprendendo junto com pessoas, hackers malvados, foram aprendendo, usando o termo do meu livro. Foram aprendendo. Então, a gente aprendeu muito no erro. Sim. No erro e em apanhando mesmo. As novas gerações não têm mais essa desculpa. Hoje a gente tem conhecimento, a gente já aprendeu, a gente não precisa ver nosso filho Sim. entrando em contato com certas coisas que a gente entrou Uhum. para aprender. Hoje a gente tem essa responsabilidade. Quem da nossa geração não teve acesso a um chat do UOL, por exemplo? Isso. Então, isso é um risco enorme. E você comentou, né, que a gente apanhou muito, assim, ao longo do nosso aprendizado, só que era numa época onde o acesso era muito mais limitado em todos os aspectos. Não só Isso. no aspecto, na posição onde eu estou acessando a internet, que é mais limitado, mas aonde a internet alcança da minha vida. A gente queria acessar a internet, você se conectava à internet, você terminava de usar a internet, você desconectava. Tinha que ser de 10 à meia-noite, que era mais barato. Tinha questão de custos e Pra tal. não usar Hoje em o dia telefone. tudo está conectado num custo muito acessível, mas hoje os dispositivos conectados, eles estão à volta da gente. É o que a gente falou da babá eletrônica. Você pensar que o seu bebê, às vezes de 6 meses, dormindo no bercinho dele lá bonitinho, pode estar sendo monitorado por uma pessoa estranha. Faz sentido você gastar R$2.000 numa babá eletrônica que mede a respiração do seu filho e não querer comprar um antivírus? Ou não Não faz trocar a sentido. senha que vem Não no trocar a aparelho, senha. alguma coisa assim. Então, realmente. E aí, a questão, você falou da analogia do ônibus, eu comentei que eu adoro essas analogias com o mundo real, porque elas trazem literalmente uma realidade que a maioria dos pais ou das pessoas que estão ali responsáveis por crianças e adolescentes não se tocam. Que uma coisa que a Fernanda falou, que a Fê falou, Fernanda, que a Fê falou também em algum dos eventos aí, ou situações do livro, que ela vê os pais preocupados com tudo, né? Então, se meu filho bateu a cabeça, se ele tropeçar e bota uma joelheira e não deixa o filho sozinho durante 10 minutos ali, 10 segundos, porque tem medo que alguma coisa aconteça. Só que isso no mundo real. E aí a gente pode pegar situações mais antigas também do tipo, nossos pais falavam, não converse com estranhos, não aceite presentes de estranhos, não fica dando mole depois quando já está mais tarde, o sol já se pôs, não fica fora na rua para criança. Então tem várias coisas que a gente não deixa nossos filhos fazerem e a gente tem muito medo. Inclusive, hoje em dia, a gente tem muito mais medo do que tinha antigamente, né? A questão do ônibus. Com que idade que você vai deixar seu filho andar de ônibus? Eu não penso ainda nisso, né? Nosso filho é muito novinho. Por que a gente faz isso no mundo digital? A gente entrega um celular e eu fico aqui trabalhando enquanto meu filho está conectado num jogo com fone de ouvido ou mexendo num celular com a cabeça baixa ali. Que você não sabe com quem que ele tá falando, nada. Tem pessoas estranhas conversando e dando presentes pro seu filho debaixo do seu nariz e você acha isso ok? Como é que é? Isso é um nível até mais grave, mas estou pensando até os pequenininhos mesmo, que acontece com o nosso filho.
editar no YouTube e vem uma Anúncio? propaganda. A gente deixou ele assistir esse canal, a gente não viu qual tipo de propaganda Que tá disponível, né? Que vai estar estaria passando. disponível nesse canal. Já aconteceu do olhar, o que é isso? Aí, nada assim, terror, mas coisas que não nada a ver com meu filho. Sim. No próprio Spotify, você bota lá, às vezes, uma música de criança, e você não bota uma playlist, você bota uma música ali. Ah, a música da Galinha Pintadinha, alguma coisa assim, você bota pra tocar. Quando termina, o algoritmo do Spotify, sei lá por quê, por qual motivo, Traz outras músicas. começa a né? colocar umas músicas que você fala, cara, isso aqui não é uma música para uma criança. É. E não é uma música que a gente ouve. Então falou, não, o Spotify terminou essa música, ele botou uma música que a foi conta tocada, geralmente né? toca, né? É. A conta da Fernanda ou do Fabian. Não, música que eu não escuto, que a Fê não escuta, que aí você fala, Tá "Por que ali que isso- por quê, né? por que que o algoritmo sugeriu isso como a próxima música depois de uma música infantil? Então Sim. não dá pra confiar. A gente Não tem dá que para dar- confiar. As plataformas poderiam Controle fazer é um trabalho importante. melhor de Sim. cuidado das crianças, mas a gente não pode terceirizar e achar que não. Facebook, Spotify, Instagram, qualquer coisa assim, vão tomar cuidado com os nossos filhos, né? Mas engraçado isso que você falou, é porque muitas vezes o cuidado só surge o cuidado depois que você passa por alguma situação. A dor conscientiza que é uma beleza. Né? Então tem gente que, é lindo um iPad, um celular pro meu filho, né? A gente vai viajar e aí bota lá liberdade total de uso. Só que aí quando o problema de fato acontece, Uhum. né? Quando de fato, sei lá, uma imagem, né? A gente vê em casos assim, por exemplo, escola. Escola, gente, grupo de WhatsApp de aluno de escola já deu processo e briga e crise, assim, gigante. Mas você não ensina o seu filho a usar o WhatsApp, entendeu? É, Você deixa ele entrar um monte de grupo, você não sabe quem são as pessoas que estão no grupo. Daqui a pouco, quando tem uma foto de alguém, né, ou alguma mensagem assim, aí você quer ir lá. O que tá acontecendo? E aí você quer entrar de uma vez, né? Me quem dá estão que eu essas quem pessoas? é fulano. Quem é fulano, quem é Beltrano, vai na escola, olha aqui, que aluno, esse aluno adicionou um número. Gente, mas você é a mãe, né? Você é o pai, o telefone você que deu. Sim. É. E isso me chama a atenção, porque a gente está falando muito aqui de perigos, de adultos perigosos na internet, querendo. Mas as próprias crianças e adolescentes mal orientados são um perigo um para o outro Sim. na internet. São. O seu filho pode ser um perigo num grupo do WhatsApp. É. Achar lindo, usar IA, pega a foto de biquíni da coleguinha, aumenta aquilo e joga no grupo. Não com coisa de deepfake, que hoje em dia está É. muito acessível, bem mais do que a gente Isso. gostaria que estivesse. O pessoal gera nudes fakes Isso. de crianças, de menores de idade. Isso, o pessoal, mas é isso que eu quero focar. pessoal Não é um criança. bandido. É, Não é um bandido. exato. Quem vai fazer isso, provavelmente é uma criança colega. que às vezes é um vai fazer. colega. E é a questão que você falou, crianças talvez mal orientadas. Que a criança, às vezes ela está fazendo, claro que tem uma malícia ali envolvida, mas ela está fazendo um trote. Ela às vezes nem sabe, nem entende o impacto real que aquilo Daquela imagem. vai causar. Então, assim, a questão do cyberbullying, né? É. Isso. Pode chegar nesse nível. E aí vem o acontece papel das bastante já. escolas nisso também, né? Sim. A lei de proibição do uso do celular nas celular. escolas, que tá em Quase discussão. tá É. indo. Está em tramitação E é acredito polêmico, que vai- e tem vai coisas seguir, né? muito positivas em se proibir, né? Mas também fica aquela dúvida. E a cidadania digital? Por que não está sendo inserida como grade A curricular? proibição, ela resolve? Será que ela resolve? É. Esse aqui é o grande problema. O que a Dá gente uma, tava- dá uma Resolve falsa o quê? sensação. Resolve temporariamente alguns problemas. Então, Resolvem. alguns problemas serão resolvidos nas Mas a escolas. longo prazo. Mas as crianças não podem. O meu filho não pode gerar um deepfake de uma menina fora da escola? Pode. Pode. Aí vai compartilhar no grupo das escolas, que não foi dentro da escola, mas foi em casa. Então, é o que a gente falou no começo. A proibição, ela pode resolver, em parte, ela pode ajudar Sim. a mitigar o problema como A um todo. restrição talvez seja um caminho mais meio termo, assim, né? Uhum. Ter um momento de proibição total, tô fazendo uma prova. É porque eu acho que a ideia da lei vem pelo uso escrachado do Aham. celular, né? Sim. Porque hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem um professor lá na frente da sala de aula, com um quadro, um slide, e a gente tem uma classe de 20, 30 pessoas, né? Todas aparelhadas. Uhum. E quando aquele assunto não é interessante, o que acontece? Celular, Sim. joguinho, Começa uma mensagem, risadinha. risadinha, meme. Automaticamente, né? A criança pega o celular como desvio
do foco ali da aula, né? Porque aquele tema não tá legal. Ou então terminei, professor, vai fazer o quê? Gente, na nossa época, o que que a gente fazia? Né? A gente organizava a Conversar, mochila, vai apontava o brincar de lápis uma do coisa. estojo, né? Uhum. Ficava olhando os murais na sala. Hoje em dia acabou, professor? É o celular que eles pegam. Sim. Então, a ideia da proibição do uso na escola, óbvio que tem a questão da segurança, mas eu acho que é mais até pelo comportamento do uso ali, Uhum. né? Para fazer a sala de aula funcionar. Exatamente, Uhum. para Uhum. tirar o celular como distração, Uhum. né? E aí, obviamente, que vai valer para evitar futuros problemas, mas não a longo prazo, né? Isso, mas resolve. Alguns problemas realmente Sim, são resolvidos E resolve para a escola, né? Que a também, escola não né? vai ter que lidar para as com isso, crianças né? também. É. Eu acho As que fica crianças bom vão para todo focar lado. mais. Mas aí tem aquele pai, aquela mãe que fala assim: mas eu O dei o meu celular pro filho. meu filho para quando eu chegar, eu ligar e ele está na porta na hora que eu quero buscar. Pois E é, aí, agora né? resolve numa parte, não resolve em outra parte, porque realmente é uma facilidade muito grande você deixar o seu filho sempre Disponível, Conectado né? disponível para ali, né? você, se você tiver uma emergência. Seria bom ter o celular ou tecnologias conectadas para a educação, porque Uhum. assim, você vai restringir na escola, mas ele vai chegar em casa e ele vai fazer o trabalho no ChatGPT, não Sim, vai adianta. usar até E aí, com por isso mais que compulsão, né? Porque é, ficou mais tempo ficou um sem tempão uso. sem ver nada, vai estar cheio de notificação para ver, né? Os Exatamente. comentários, as curtidas. Isso, tem alguns problemas e tem soluções, a proibição do E uso. aí, por isso que a gente fala que a conscientização, o diálogo é o melhor caminho. Sim. E Eu acho para que sim. você ter um diálogo, né? Uma conscientização, uma educação, você tem que ter oportunidade de conhecimento, de acesso, que começa pelos pais. E aí, iniciativas como a do livro são Sim. fundamentais, iniciativas do governo. Recursos educativos em geral, Isso. jogos, Sim. dá para fazer gincanas nas escolas É. Uhum. fazendo uso do celular, né, de uma forma positiva, trazendo palestras lá dentro de uma forma É. positiva, livrinhos de forma positiva, debate. Se alguém quiser dá pra fazer muita palestra sobre isso coisa. na escola, ó, Estamos estamos aqui. todos disponíveis aqui para isso. Porque realmente é uma coisa que ajuda muito. E É. como a gente fez lá na época do Verbalize Kids, Aham. do evento do Verbalize Kids Day, né, que chamava. É. Então, A gente acho teve um que é momento só com os pais, né? só com os E pais. eu lembro que teve pai que me trouxe o feedback, né? Falou assim, Mariana, eu não tinha noção de tanto perigo. Obrigada por isso. Eu falei, tá Esse é o vendo? feedback mais comum, né? Eu não sabia que É. tinha isso. Sério que eu tenho que falei, me preocupar com isso? pois Sério. E aí, assim, é uma informação que, assim, tá na internet. Você só não tá Uhum. sabendo porque tá chegando em você. Mas será que Uhum. você tá querendo saber? Será que você tá buscando saber? Não, é porque a gente tá no modo automático, né? A gente entrou num momento onde a gente vai pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais curto, Uhum. que é o de satisfazer a necessidade do outro a Uhum. qualquer custo, Sim. né? Então, meu filho tá aqui enchendo a minha paciência, eu tenho que terminar um monte de coisa e ele tá aqui demandando a minha presença, né? A minha atenção. Toma aqui. Assiste um Assiste vídeo, alguma coisa aí, fica né? aí que eu vou precisar, né? Então, querendo ou não, a gente também tá alimentando Com esse certeza. uso. Isso vem da gente, né? E do exemplo que a gente E tá do o tempo todo exemplo, mexendo no celular em alimentando esse casa. uso aleatório. E no momento em que a gente simplesmente tira, também tá sendo, talvez assim, inconsequente, porque você não tá tirando, substituindo. Você só simplesmente vira e fala assim, desliga. Aí a criança desliga e fica te olhando. Tá, e agora eu faço o quê? Então Uhum. desliga, vamos fazer um jantar, desliga e vai tomar seu banho, né? Ou então desliga e vamos assistir um filme juntos. Momentos Então, em família, né? é o desliga e tal coisa. Porque só o desliga, ele vai desligar E vai ficar e entediado. vai ficar ali. Ah, tô entediado. Ah, não tem nada pra fazer. Ah, mas você quer que eu faça o quê? Ah, você tá usando. Tem que dar alternativa, né? E Então, mostrar que existe um mundo fora da é, tela ali também, né? Do digital. Infelizmente ou felizmente, as crianças de hoje, elas não estão assim com iniciativa a todo vapor. Uhum. Elas ainda são muito dependentes, né? Inclusive, a gente vê crianças muito velhas com muita dependência. Uhum. Uhum. Então, também é uma necessidade que a gente tem de trabalhar essa autonomia e essa A independência né? para que essa criança saiba desligar o celular e saber o que fazer, Uhum. né? E ter opção de outras coisas. É engraçado porque o contrário também existe. Por exemplo, tem pais que não deram celular para o filho tem 9, 10 anos, a criança não tem celular e a preocupação do pai é: o meu filho está excluído do grupo. Porque todos os amigos têm celular, têm o grupo no WhatsApp, jogam online e o meu filho é o único que não tem. Eu tenho que dar o celular pro meu filho para ele então de fato pertencer Poder àquele fazer parte, grupo, né?
E aí você olha e fala assim: não, você não tem que dar. Você tem que mostrar para o seu filho maneiras que ele tem de se conectar além da internet. Uhum. Ou Além até do jogo. acessando a internet de outras formas, né, num primeiro momento. Talvez tendo algum tipo de acesso, ou supervisionado, ou através de outro dispositivo que seja compartilhado na família. Sim. Dá para. Não é fácil, a gente sabe Não, é. que as opções, elas, de fato, elas vão exigir tempo, energia, dedicação, conhecimento e muita prática, né, gente? Porque também não vai existir uma regra, assim como não tem um manual sobre desfraude, desmame, né? Rotina do sono. Tem não recurso tem que um ajuda, mas manual não tem o para o uso do passo a passo, celular né? e do videogame. Tem pouca coisa, eu acho que deveria ter mais coisa. Por que que não tem joguinho ensinando as crianças a fazerem uma senha super segura? Então, Por que que não tem? tem uma iniciativa do Google agora que está indo muito nessa linha, que é o Be Internet Awesome. É vamos dizer assim, um endereço e um nome difícil, né, para a gente falar. Eles traduziram, obviamente, o Seja Incrível na internet, ou alguma coisa assim. A gente pode colocar no link aqui depois do episódio, em algum corte, alguma coisa assim. Mas são iniciativas nesse sentido, né? De gerar um joguinho aqui, uma forma lúdica de trazer as crianças para essa conscientização digital, né? Sim, Tanto do essa ponto de vista Legal, de então isso cidadania tem que digital chegar quanto de nos segurança. pais para poder chegar nas crianças. Exato. Né? Muito legal. Porque é isso, se os pais não valorizarem, eles nunca vão apresentar para as crianças. Os também. pais têm que introduzir isso aí, Sim. tem uma chance É. maior de dar Mas, certo, né? Ou as escolas. mas ele também, por exemplo, às vezes ele traz, né? Pai, criei uma senha diferente. Uhum. Né? Sim. E aí o pai, senha diferente? Como assim? A minha senha é a mesma. Pra tudo. Isso é uma Pra coisa que tudo, acontece. inclusive tá escrito na geladeira, porque Se tem você pais que falam, precisar, Nossa, se você cara, por tipo, segurança, a família inteira tem a senha, tá tudo anotado. e aí a criança vem Aí você com, pode- né? eu fico maluco. Aí a com isso. criança vem trazendo a novidade da senha criativa e às vezes o pai vai negar, vai falar, não, meu filho, você tem que usar a minha senha. Isso acontece É. demais. No nosso trabalho aqui na área de segurança, a gente fala isso. E o que mais acontece é as pessoas, né? Aí estamos falando de adultos, né? De pessoas que têm empregos, que às vezes são Sim. empresários ou empresárias, que são pessoas importantes dentro da organização, falando: pra quê? O que o hacker vai querer comigo? A minha senha ali. Eu não tenho nada a esconder. eu Flamengo escuto isso. 2024. Aí você fala: meu amigo, você não tem noção do que você está fazendo, cara. Você está hackeado já e não sabe. E aí, esse tipo de pessoa provavelmente vai também dar uma chamada no filho e falar: não, filho, pelo amor de Pra Deus, que onde é que essa você viu? Você tem senha? uma senha de 20 caracteres. Bota Não, eu aí quero o saber, nome da- anota aqui a sua senha, porque eu quero andar com ela. Então, porque aí, de novo, entra a questão do medo, da preocupação. Eu quero poder, às vezes, controlar o que meu filho está vendo, mas não está se preocupando com a segurança de fato, né? Está se preocupando com uma parte dela. Sendo que existem ferramentas para você compartilhar senha, um cofre de senhas, por exemplo. Sim. Existem ferramentas de controle parental, que você consegue ver tudo que a criança está baixando, que ela está instalando, tempo de tela. A gente tem o nosso cofre da família, onde a gente consegue colocar, eu consigo as minhas senhas pessoais, o Fabian tem as senhas dele, e tem as senhas que são da família, Compartilhadas. que todo mundo consegue entrar. A família inteira decora uma única senha, e aí É. lá dentro estão todas É as única senhas. senha, não, porque na verdade Não, cada um você tem a tem seu sua senha acesso. única, Isso. eu tenho a minha senha única, e o cofre Isso. compartilhado ele tem acesso pelas nossas contas. Aí as Sim. senhas que realmente são da família, por uma questão de segurança, se acontecer alguma coisa com o Fábio, eu preciso ter acesso, Isso. aí a gente deliberadamente vai lá e Coloca nesse busca. cofre coloca acesso. compartilhado. É. Isso é uma dica muito boa. Preciso, gente. Então, assim, E aí eu não preciso ter 30 mil senhas. Sim. Eu tenho uma senha que é você tem bem 30 mil senhas, elaborada. mas você não decora elas. Eu não Essa que é a decoro. diferença, né? Então, isso é muito bom. isso. Agora, tudo isso é muito doido, mas eu vou trazer uma estatística para vocês que Bora. é muito legal. Porque existe uma pesquisa que é feita todos os anos, que é a TIC Kids Online Brasil. Todo ano faz, né? Então, uma estatística que é muito interessante, que é 29% dos usuários de 9 a 17 anos, né? Usuários da internet de 9 a 17 anos. Certo. Então, já vamos pegar essa informação. A gente tem crianças já de 9 anos acessando a internet e que responderam essa pesquisa. 29% desse público reportou na pesquisa ter passado por situações ofensivas que não gostaram ou que se chatearam na internet. Ah. Então, a gente está falando de 1/3 Sim. desse público. Por outro lado, o percentual de pais ou responsáveis que acreditam que a criança ou adolescente vivenciou uma situação incômoda na internet é de quanto? 5%. 8%. 8. Olha o tamanho do gap. 1/3 das crianças reporta, fala abertamente, está Passei respondendo. por alguma situação. Eu passei por uma situação desconfortável, me chateei, alguma coisa aconteceu que eu não gostei.
na internet. E apenas 8% dos pais ou dos responsáveis têm conhecimento disso. E aí, cadê o diálogo? Cadê o Cadê- adulto de confiança? Essa Cadê a relação, né? É. E aí, quando a gente. O que eu vou trazer aqui? Eu falei que eu faço a parte do terrorismo, mas eu não estou trazendo nenhuma novidade. Uma notícia de 2023 saiu em todos os jornais, mas a gente acaba esquecendo às vezes, até porque coisa ruim geralmente a gente esquece depois de um tempo, a gente não gosta de ficar lembrando tanto. Quem aqui lembra o caso da menina de 12 anos, no Rio de Janeiro, que foi sequestrada depois de marcar um encontro online. Uma menina de 12 anos estava conversando online com um rapaz, um adulto de 25 anos, e eles marcaram um encontro. A menina saiu de casa, 6 e pouco da manhã, para ir para a escola, de uniforme, tudo certinho. Só que ela não foi para a escola, ela foi se encontrar com esse cara, e ele levou ela para São Luís do Maranhão, De carro, não foi? de carro. Porque, assim, existem controles para isso, né? Se você tentar embarcar num ônibus ou num avião com uma criança, uma pessoa menor de idade, sem a documentação você não consegue. É. Então, cara, até isso ele pensou. Ele contratou um motorista para ir de carro e tal. E ele levou uma menina do Rio de Janeiro. Sequestro, né? É um sequestro. E a menina estava presa dentro de uma kitnet. Aí a polícia chegou lá, o cara estava trabalhando e mantendo a menina em cativeiro. Ficou lá, sei lá, 10, 15 dias até conseguirem pegar. A menina conseguiu entrar em contato em algum momento com a família, falando que tinha se arrependido. Porque ela, teoricamente, ela foi ao encontro desse Sim. cara. Então, vamos olhar um pouco para trás, o que aconteceu antes disso? Ou a gente tentar pelo menos imaginar. E uma criança assim, ela se culpa muito depois, né? Ela não consegue ver como se vê 100% como uma vítima. Depois Uhum. fica essa culpa na criança, né? Sim. Tem que ser muito Não, e se duvidar, trabalhados. né? Não só se sente, mas é acusada disso, né? Isso! É acusada disso. Sim, ela estava teoricamente namorando com esse rapaz, com esse cara, com esse homem de 25 anos. Ela tem 12. É, E para ela, teoricamente, estava ok se relacionar com um cara de 25. de forma online, né? De forma online. Um cara que mora em outra cidade, que Sim. ela nunca conheceu Não, e aí pessoalmente. ficam os questionamentos, né? Será que ele se apresentou como 25? Será que ele disse que ele era de lá? Uhum. Né? Também tem tudo isso, que assim, é difícil, é que não, como eu disse, é difícil. Mas, Uhum. gente, é possível, você tem que estar perto. Imagina se essa menina não citou esse nome desse cara em algum momento, né? Não fez uma correlação com alguma coisa. Ah, eu tenho um amigo aqui que me disse tal coisa. Aí você, que amigo? Que amigo é esse, né? Me De conta onde? mais, É, né? Nossa, eu também quero conhecer. Os sinais de alerta. Não é possível que essa menina não Exatamente. estava ansiosa para chegar Pra logo chegar em esse casa, dia, né? exato. ansiosa para responder uma mensagem que acabou de chegar. É. Assim, porque por acaso ela estava pagando histórico? Não sei se essa menina, se é o caso. Uhum. Sim. Mas se seu filho tá pagando histórico, tá muito ansioso para chegar, para conversar, tá. Ou até assim, por exemplo, se ela tá se arrumando, né? Começou a se arrumar. Se ela se colocou no papel de uma namorada, se digamos que eles estivessem namorando, Uhum. quando a gente tá namorando, a gente começa a se cuidar Tem uma mais, a gente vaidade se preocupa, envolvida, né? né? E aí você, nossa filha, você tá tão linda hoje, ah, mamãe, pois é, porque tô namorando. Ah, namorando? Namorando com quem? Né? Quando que começou? Nossa, traz ele aqui pra gente conhecer. Não, né? Mas isso tudo Uhum. passa na sua frente e Uhum. você simplesmente deixa E é isso, seguir. não existe 100% de segurança, você sempre está suscetível a algum tipo de risco, mas tem várias coisas. Poderia ter o diálogo, poderia Sim. ter o controle, monitoramento, É, controle do que a sua filha está É o acessando, controle parental. controle Sim. de restrição de tempo de internet. é. Podia ter outros recursos, É. vários Que recursos são as sendo usados. soluções, né? A primeira coisa é o Isso. diálogo, é você Isso. tá conversando com Estar ela. mais próximo, né? Ser mais o próximo. adulto de referência, de segurança, né? Segundo, é você ter um controle parental que mostra que ela tá nesse aplicativo ou tá Uhum. nessa conversa. Terceiro, é o tempo, né? Se você tá Uhum. vendo que o tempo dela aumentou por quê? Né? Aumentou, tá fazendo o quê? Qual é o aplicativo que mais consome a sua hora? Uhum. Né? Outro dia eu atendi uma paciente que todos os aplicativos foram bloqueados. WhatsApp, Discord, todos. O Uhum. único aplicativo que ela tinha acesso era Pinterest. E por onde ela estava conversando? É. Pelo Pinterest. Mas é isso. Dá um jeito. Você não tem 100% de controle É, sobre seus filhos. Não tem. E aí, se você pergunta pra ela, mas por que que você ainda assim estava conversando com essa pessoa por esse aplicativo? Ah, porque ela fica me mandando mensagem, eu fiquei preocupada querendo saber. Então, existe ali, antes do aplicativo, uma relação, É. né, doentia ali entre essas duas pessoas. Sim. O aplicativo é só o canal, é só o meio. É, Aham. e esse é um ponto que eu sempre falo também, porque muitas vezes as pessoas querem eleger vilões e Exatamente. os vilões
para essas pessoas que estão elegendo os vilões, nunca são as pessoas em si, são as plataformas. Então, já foi o Discord, Isso. tem o jogo, tem o Instagram, tem o Facebook. E, claro, essas plataformas, né, que são plataformas, elas têm uma série de benefícios, mas elas também trazem riscos pela sua hiperconectividade e por dar acesso, colocar em contato pessoas muito Milhões diferentes de qualquer pessoas, lugar, né? diferente do mundo. Você pode falar inglês. Tem site que você entra que ele te conecta aleatoriamente com uma pessoa de qualquer lugar do mundo, com um vídeo aberto, e você só começa a conversar. Você não precisa nem buscar alguém. É um Sim. negócio, você entra lá e vê quem que aparece. Meu Deus, Então, assim, imagina. olha o risco. Você não tem que criar conta, não tem que fazer nada. Então, E adianta esse corre atrás de proibição? Proíbe Discord, agora proíbe proíbe WhatsApp. tudo. A pessoa dá Agora um jeito de proíbe falar Telegram. pelo Pinterest. Ou então ela não vai ter o Pinterest, mas ela vai conectar num negócio desse e vai conversar com uma pessoa aleatória. Então, Isso a gente é- tem que entender que o vilão não é a plataforma, não é a ferramenta. Ela pode aumentar o risco. Mas a gente tem que se conscientizar e conscientizar os nossos filhos de que o risco mesmo, o problema, está do outro lado. A gente tem que saber o que tem do outro lado. Sim. E se as crianças são presas fáceis, porque elas são, às vezes não têm uma maturidade ainda, estão desenvolvendo Tão uma noção da desacompanhadas, realidade, né? então a gente precisa acompanhar, precisa ficar mais de perto. Não tem outro jeito. Essa criança, ela não foi sequestrada no meio da rua. Passou um cara, botou ela no porta-mala e levou embora. Que seria um sequestro que a gente imagina, né? Com certeza, esse cara, ele desenvolveu uma relação de confiança com essa Exatamente. Se criança. conectou, atraiu, né? Trouxe para ela Tem aquilo o que termo ela... do grooming, né? Que atrai a pessoa, prepara ela, Sim. faz todo um Chega trabalho a ser doentio mesmo, sim, né? Quase de uma confiança. empatia. E aí dá presentes, às vezes em jogo, Sim. manda um mimozinho, alguma coisa, dá dinheiro, Isso acontece compra na vida alguma real, coisa. fora da internet. Internet é real, né? É. É muito real. Muito. Mas isso acontece parece fora da internet também. Quando alguém quer fazer alguma coisa ruim para uma criança, também é assim. Também começa a pegar uma relação de confiança, dar um presente, Uhum. ou Sim. a história da Kombi de doce. É Isso. isso, gente. E na internet. Do cachorro, né? Vem Demais. cá, você tá vendo esse cachorro? Como é fofinho? É. Vamos ali que eu vou te mostrar outros cachorros tão fofinhos. Aí a criança já foi. Aí a história, a gente não ensinava, nossos pais não ensinavam pra gente que você não deve conversar com estranhos, não deve aceitar presentes de estranhos. Por que a gente não tá fazendo? Vou perguntar de novo. Por que a gente não tá fazendo isso com os nossos filhos? Por que a gente não fala, filho ou filha, não aceite presentes de pessoas na internet? Porque às vezes o seu filho tá lá jogando, o filho de 14 anos, ele tá lá jogando, sei lá, Minecraft, Roblox, Call of Duty, ele tá jogando qualquer coisa ali. Fortnite. E ele precisa de moedas dentro do jogo para comprar uma arma, uma skin, para poder jogar mais, para Liberar algum acesso, né, ali. E ele fala, mamãe, dá seu cartão de crédito, ainda eu preciso. Aí você fala, não, como assim? Aí você não dá por algum motivo. E você tem seus motivos e tá tudo certo com isso. Mas de repente aparece alguém na internet, um usuário ali que já se aproximou, que já jogou junto e tal. Fala, não, pô, você não quer não? Eu compro essa skin para você, então toma aqui, ó, 500 moedinhas. Aí você fala, caraca, virou... um fulaninho de tal. Aí você vai desenvolvendo uma relação de confiança com a criança. Sim. Então, assim, E aí daqui a pouco não é só assim, ó, eu vou te dar essas moedinhas, mas você tem que ir, né? Aí começa. E aí você tem... Aí daqui a pouco sai do jogo. Qual é o seu WhatsApp? Qual é o seu número? Fala. Então, Onde você mora? pode. Então você tem que clicar Nunca nesse pode dar link. Vou te dados, mandar né? esse link aqui, você clica, Isso. né? Dados pessoais, um link suspeito. Aí. Ou me conta os sai dados dali, da sua pronto. mãe. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, né? Os dados dela. Me fala isso o nome. é muito perigoso, porque é assim que Às você vezes começa é só pegar o caso. Instagram da criança. Desculpa que eu te interrompi. Não, É só pegar o Instagram, entrar e tá lá o nome do pai, da mãe, da avó, do cachorro. Sim. Tá a foto da placa da rua onde a criança mora. É muito fácil. Não tem uma proteção aquele Instagram. Não tem um duplo fator de autenticação ativo. E é isso. pois é. Aí, isso aí que você falou tudo aí já, né, pisca um monte de coisa aqui de gatilhos, né? Porque aí você tá falando de problemas, né, a gente tá falando de questões que podem, inclusive, chegar em casos de exploração sexual, de abuso sexual de menores. Porque essa confiança depois traz, ele pega o WhatsApp, aí, em troca talvez de umas moedinhas ou de alguma coisa, pede foto íntima. Isso acontece muito mais do que a gente gostaria. E os casos notificados são muito menores do que o que de fato acontece. Então isso é um problemão. A questão, né, de postar nas redes sociais, Instagram, qualquer coisa, a gente posta demais as coisas. E quando eu digo a gente, os pais e as crianças. Então, se não tem uma conscientização dos dois ali,
a criança pode estar postando dados pessoais ou informações sensíveis que podem localizar ela no mundo real, né? De Sim. novo. Se os pais, às vezes, estão postando uma foto do filho com o uniforme da escola. Uhum. Eu já sei. Eu olhar a foto e falo, tá, essa é a escola, onde é que são as unidades? Pela foto dá para saber se é de tarde, é de manhã. É, Você coloca um alvo do tamanho do mundo nas costas do seu filho. sim. Uhum. Isso é um problemão. Tanto é que existe até um termo, não sei se vocês conhecem, de sharenting, que é a mistura Não. de share, né, do inglês compartilhar, com parenting, né, que é de paternidade, né, Sim. que é justamente os pais compartilharem em excesso coisas que colocam seus filhos em Em risco. risco. É, foto de bebezinho. Meu bebezinho, gente, é um bebê, ele tá só de fralda. Não vai colocar nas redes sociais. É. Primeira vez que toma um banho de banheira, que vai É. pra Não pra vai piscina, colocar isso. aí posta lá pra todo mundo. Tem gente É. doente que se aproveita disso. Então a gente tem que realmente pensar que tudo que a gente está colocando na internet Tem pro bom e tem pro mal, né? pode virar aquela história, né, que nos filmes lá de policial fala, ó, tudo que você disser será utilizado contra você mesmo. Na internet é assim o tempo todo. Tudo que você diz e que você posta pode ser utilizado contra você depois. Então, seja por um cancelamento, seja por um cyberbullying. Sim. Às vezes você posta um Uhum. negócio, o amiguinho da escola do seu filho vê que você postou e, sei lá, alguma coisa que tem a ver com ele, aí ele usa Faz isso uma para figurinha. faz uma figurinha, faz um bullying com seu filho por conta de uma coisa que você postou. Esse é o meu maior medo é o perigo que eles mesmos Fazem entre representam si, né? para eles mesmos, É. sem orientação. Não, isso a gente viveu, né? Quem aqui nunca passou por uma situação de fazer algo errado só porque o amigo Uhum. pilhou de você fazer alguma coisa errada. Então, é algo que vai existir Com para certeza. sempre. E adolescente faz parte, quer né, se da enturmar. O evolução adolescente- das crianças, do desenvolvimento, Sim. né? O adolescente quer ser do grupo. Ele quer então, pertencer, ele quer estar no grupo, quer estar na onda. se um cara legal riu daquela menininha, eu vou rir Vou rir também. também. E aí vai embora. E aí, coitado da menininha. É, É desse jeito. perdida. Pois é. E aí, o que é... A gente já falou, assim, de várias coisas aqui, mas, assim, o que é efetivo, na opinião de vocês, para trazer a segurança digital para dentro de casa, assim? Fê, se você quiser começar. Compra o meu livro. Compre o livro, Primeira custa coisa. R$ 49,90. Compra o livro, Tá na Amazon, tá no... tem umas- Capitão Cyber. Mas eu acho que o legal é também trazer o digital para fora do digital um pouquinho. Então, livro, Explica aí. jogos, é isso. O livro você tá fora, mas você tá falando sobre o digital. Uhum, Você tem um assunto, mas a didática é outra, né? legal. Diálogo, contar uma historinha, inventa uma historinha pro seu filho dormir que tem a ver Uhum. com isso. Coloca, em vez de Uma colocar analogia, fada, né? Sim. coloca alguma coisa mais digital. Controle, monitoramento, isso aí não tem como escapar. Sim. Então, vou pegar essa última aí que você falou, né, que o controle e monitoramento, não tem como escapar, e eu concordo. Uhum. Porém, até onde o controle parental ele é um cuidado e a partir de que momento ele se torna uma invasão de privacidade da criança? Porque também é algo complicado, principalmente quando a criança vai ficando mais independente, mais autônoma, né, quando ela vai desenvolvendo ali, talvez na pré-adolescência, adolescência, não sei. Qual que é a linha ali? né? Porque eu imagino que ela é bem tênue. Sim. Mas, Mari, o que você acha? Assim, tipo, O controle, ele é saudável a partir do momento em que você está protegendo de algum risco, aham, né? Agora, tem horas em que você vai proteger de algum risco e a criança, né, o adolescente vai se sentir invadido. Então, a linha é a comunicação. É você falar assim, olha, eu entrei no seu celular porque eu percebi, porque eu identifiquei tais perigos. Para próprio adolescente, né, fala assim, pai, não foi isso. uhum, Ou então, tá, é porque eu não tinha entendido, Uhum. né, sob a sua ótica. Então, por exemplo, às vezes a gente tem pais que acompanham, sim, as conversas de WhatsApp, né, dos filhos. Só que ele acompanha à noite. Então, essa criança, durante o dia, falou um monte de besteira, apagou o histórico. Chega à noite, o pai vai controlar e vai e estar vai tudo estar lindo. tudo lindo. A Fê, o que você fala? Como é que é a falazinha? Que pais muito controladores ou rigorosos geram... Quanto mais rigorosos os pais, melhores mentirosos serão os Serão os filhos. filhos. Então, assim, é isso que eu tô fica a dica pensando. aí, Tá pessoal. falando isso, eu já tô pensando, esse aí já pegou o celular da amiga pra fazer coisa. Já fez de outro Tem jeito. até os perfis fakes que as crianças utilizam, não fake assim, mas que usam perfis Sim, paralelos, né? Bloqueados, né, Tem, dos tem. pais. Que, ó, o meu perfil é esse aqui, meus pais me seguem, tá tudo bonitinho, mas eu tenho o meu perfil ali que
Só os meus amigos que tem. Então, assim, Então, a linha tênue seria a comunicação. É você mostrar para o seu volta filho pro diálogo, então. Né? que o controle que você está exercendo sobre ele é um controle no sentido de protegê-lo. Né? Ou seja, a ideia é exercer o controle parental, mas de forma transparente com os filhos. Não é monitorar, vamos dizer assim, por detrás dos panos ali. É de Até fato porque deixar O claro. monitoramento é só uma camada. Isso aí não vai resolver. É que o monitoramento ele vai gerar material para o diálogo, né? Sim. Isso. A educação, o diálogo, tem um papel forte das escolas, teria que ter um papel forte das escolas acima disso também. E o que eu ia falar? Essa linha tênue, eu acho que começa a ficar tênue também ali na adolescência, na pré-adolescência. Na infância, essa linha já não é tão tênue assim. Aí Não, realmente o controle monitoramento. E dependendo se você faz um trabalho interessante na primeira infância ali, no desenvolvimento da criança, na hora da adolescência vai ser provavelmente mais fácil, porque de lidar, o adolescente vai estar com essa conscientização, vai ter uma segurança maior. Já é um ambiente em que ele se sente à vontade, né? Ele mesmo compartilha. Mamãe, olha isso aqui que estão falando no grupo. Porque ele tem a noção de que aquilo que está sendo falado não é saudável, não é legal. Às vezes ele vai até se tornar um chato, né? Falar assim, pessoal, essa brincadeira aí não é legal. Né? E aí ele se torna o careta, porque ele não participa do bullying ali que tá rolando. Sim. Né? Das trocas de mensagem, troca de figurinha. Gente, figurinha hoje virou a nova mensagem, né? Tem gente que não conversa escrito, só conversa por figurinha. Então, mostrar para ele que o ambiente ele sempre estará ali, cheio de estímulos que serão aversivos ou não. E muito parte da percepção que a criança tem, né? Também daquilo. E por isso que a conscientização é importante. A conscientização com educação, para ela ver aquilo e aquilo chocar. Sim. Ela não pode ver aquilo e se acostumar. Isso. Sim. Ela precisa se chocar. E é isso, você nunca vai monitorar 100%. Então você precisa estabelecer essa relação. Então você prefere dar uma bronca agora. Seu filho compartilhou com você que ele riu, que ele postou uma figurinha de uma amiga e agora tá todo mundo rindo dela e ele tá achando isso bonito. Você vai dar uma bronca, colocar de castigo e... Tirar o celular? Que ele nunca mais vai compartilhar com você que ele fez isso. Nunca mais você vai ficar sabendo. Você vai ter ali um momento, eduquei meu filho, eu dei uma bronca, ele fez uma coisa muito feia. E eu deixei ele uma semana sem videogame, foi ótimo. Que eu sou um excelente pai. Só que aí pronto. Cadê a relação cadê o diálogo? Porque você não explicou de um jeito mais tranquilo ali, com acolhimento. O seu filho fez uma coisa ruim, mas ainda assim você precisa acolher. Você precisa acolher e orientar, né? Você precisa acolher, porque ele não sabe o que ele fez. Não tem nada. Aquela história, nossos pais, pelo menos os meus, falavam isso. Eu não quero mais ver você fazendo tal coisa. Aí você pensa, tá bom, eu não vou deixar você. Nunca mais vou. Nunca mais vou fazer na sua frente. Exatamente. É um perigo isso. Tem que ter você tem que confiar no seu filho também, né? De que você vai orientar, vai educar e ele vai, de fato, né, trabalhar aquilo. Ele não vai fazer aquilo, ou ele vai fazer, mas vai trazer para você. Eu acho que tem que ter essa relação de confiança. Esse negócio do seu filho ser careta. Gente, meu filhinho, ele é pequenininho, mas outro dia eu tava na fila e tinha um monte de criancinha furando e eu comecei a falar, não pode furar a fila. E daí a pouco ele me imitando, ele começou, não fura a fila. Ai, gente, é o fiscal do parquinho e eu que tô ensinando. Mas é melhor ser o que não fura, né? E assim, no mundo digital hoje, é difícil, a gente sabe disso, mas quando a gente era criança também tinha os desafios, né? Inclusive nas nossas gerações, o acesso à bebida alcoólica, a cigarro, a atividades talvez mais perigosas, mais radicais, assim, que as crianças ficavam na escola e depois saíam. Sempre tinha esse tipo de coisa, e tinham crianças que faziam, que botavam pilha, tinha as crianças que não faziam e às vezes sofriam bullying, porque o fulano é careta, porque não faz, porque todo mundo faz e não faz. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que ele faz tem que aprender parte, né? também com essa atitude, né? Ele vai aprendendo apanhando, digamos, né? Sim. Mas porque o nosso papel é sempre não querer deixar o nosso filho apanhar, né? Sim, é verdade. Ou se ele tiver que apanhar, que seja de mim, né? Exato, não vai apanhar do mundo. Só que aí, né, gera esses problemas. Um negócio também que é uma ação de risco muito grande, que aí acho que Mari também pode falar pra gente do que tem visto aí vamos dizer assim, no seu trabalho, né, no dia a dia, como você trabalha, né, faz esses atendimentos. Uma coisa que, para quem é da área, sabe que é um risco absurdo, é permitir dispositivo conectado em ambientes íntimos. Por exemplo, banheiro, quarto,
lugares onde a criança ela pode ficar sozinha em privacidade, né? Seja em casa ou, sei lá, na casa da avó, alguma coisa assim. Ter computador, celular. Antigamente a gente falava muito de dispositivos com câmeras. Então, até no Verbalize Kids Day eu falei muito disso, dispositivos com câmeras. Mas hoje em dia, mesmo um dispositivo sem câmera, oferece um risco. Que é justamente nesse momento que as crianças podem ter acesso e ter um espaço, às vezes, até mais confortável para conversar com possíveis predadores, com, né, pessoas mal intencionadas. Como é que você vê isso, assim? Porque é algo difícil também, né? A gente tem o costume de levar o celular para o banheiro, para o quarto. A gente faz tudo com o celular, mas e com as crianças, né? Então, vale ainda também a questão do exemplo e da comunicação. Porque uma vez que ele vê você tomando banho e o celular tocando música, ou você falando com alguém enquanto toma banho, preciso resolver alguma coisa e estou falando com alguém enquanto eu estou escovando dente, tomando banho e tudo mais, aquilo vai ser absorvido por ele como algo padrão, normal, aceitável. Né? E aí, no momento em que ele viver essa experiência, ele vai achar que tá tudo bem. Então, eu sempre prego, né, essa ideia de que, assim, cara, vai fazer alguma coisa, explica. Fala o óbvio, né? Olha, eu tô aqui tomando banho. O óbvio precisa ser dito, né? Eu tô aqui tomando banho, tô atrasada para né? Vou ligar pro seu pai porque eu preciso falar com ele rápido e precisa ser agora. Então, vou ligar daqui do chuveiro, né? Ou às vezes até a própria Alexa, né, gente? A Alexa hoje controla a casa inteira. E aí, às vezes, a Alexa tá em lugares que você nem imagina que ela tá. E às vezes você fala uma palavra, de repente, tudo, né? Ela responde, do nada. Eu achei tão engraçado outro dia um vídeo que eu tava vendo, que era isso, era ele ensaiando, assim, uma pessoa ensaiando um discurso, e a Alexa pegando as palavras que ele tava ensaiando e... Ai, porque você é meu amor. Amor! Palavra de não sei o que. Chiu, Alexa. Porque você, há tantos anos, estamos juntos. Vocês estão juntos desde o dia, né? E aí ele só queria treinar o discurso, mas a bomba da Alexa estava ali a todo momento interrompendo. É uma piada, claro, mas é o acesso que ela tem, né? Ela tem Inclusive, acesso a tudo que quem você estiver ouvindo fala. a gente agora vai estar piscando a Alexa Pra caso tudo todo é mundo, lado, né? Alexa! Porque, de fato, ela tem acesso a tudo que você fala a todo tempo. Não só quando você fala Alexa, ela tá capturando a todo momento. Pra ela saber que você falou Alexa, ela tem que estar capturando a todo momento. Exatamente. Então, o comando dela passa a ser a partir do momento que ela ouve o nome dela. Mas as informações estão sendo captadas a todo momento. Então, essa parte íntima, ela precisa também ser explicada, né? Olha, o banho, o quarto, a hora de dormir, o vaso. Tem criança que só faz as necessidades quando ela está conectada a um aparelho. E aí você criou um hábito. O gibi de antigamente virou o iPad, né? O celular, o sei lá o quê. E aí, como é que você bloqueia depois? Né? Tem que ter muito cuidado, Por isso que o diagnóstico, diálogo. assim como você faz o diagnóstico na empresa, primeiro passo, faz o diagnóstico na sua casa. Para entender o que você precisa combater, de identifica certa forma, onde que está reforçar. o excesso, né? Porque é óbvio que a gente está trazendo aqui a régua para cima, né? É óbvio que você está falando, né? Não sei, trazendo um comando para Alexa de alguma necessidade muito específica e necessária, ok. Mas olha aí para o seu dia, verifica o quanto ele está sendo condicionado ao uso de algum aparelho, de alguma tecnologia. E não olha só pro seu filho, olha para si Pra mesmo. você. Olha pro seu principalmente, companheiro, companheira, olha para todo mundo. Outra coisa até que eu falo muito é a televisão. Tem gente que chega em casa e automaticamente já liga a televisão. Liga a TV. Né? Eu mesma nem assisto televisão mais, porque eu perdi esse hábito, porque eu acho algo assim tão ruim de você estar o tempo inteiro prestando atenção, ou até não prestando atenção, mas ela tá ali, né? Aquele barulho. Tem gente que gosta, às vezes, do barulho e tal, né? E aí o seu filho, às vezes, ele tá viciado na televisão por isso. Porque a televisão tá ligada o tempo inteiro. Você chega em casa, você já liga. Poxa, vamos assistir um filme? Vamos ver um programa? Vamos acompanhar? Aí liga. Mas começa a se perceber, né? O que tá em excesso? O que pode ser reprogramado? O que pode ser melhor ajustado? Acho que do ponto de vista da segurança, a televisão ainda é o... Menos pior, né? Mas depende também, né? Porque... É o menos pior, porque, assim, de fato, você vai ter, talvez, um risco menor, porém, não elimina por completo. Até porque, hoje em dia, as TVs, não vou nem falar as TVs mais modernas, TVs já antiguinhas, já têm acesso à internet, algumas têm câmera, outras já têm inteligência artificial.
tem um monte de Os coisa. controles agora são de voz, né? Você tem aperta microfone. aqui, ó. Então, eu já peguei um caso, inclusive, de um cara que disse que acordou de manhã e estava passando conteúdo completamente inapropriado na TV. E a TV que os filhos têm acesso ali. Então, aí você fica aquela coisa, né? E aí, o que será que aconteceu? Ele virou caso de polícia. Ele foi lá e falou, cara, isso aqui é coisa de louco. Então, isso pode acontecer, sem problemas. Vamos fazer uma pausazinha rapidinho? Estamos de volta. Fizemos uma pequena pausa, que o episódio tá rendendo, tá sendo bom pra caramba. Então, aquela pausazinha básica pra dar Uma esticada. uma esticada, né? Fazer o que tem que fazer e vamos que vamos. Mas, de tudo isso que a gente estava falando, uma coisa também que acho que não é nem novidade, não está nem necessariamente relacionado ao mundo digital, mas que com o mundo digital, como a gente tem as crianças com esse acesso tão íntimo, né, no mundo digital ali com pessoas estranhas e tal, eu acho que essa discussão ela entra muito forte agora. E aí a pergunta: segredos dentro de casa são seguros? O que vocês me dizem? Como assim, Porque- segredos? Segredos. Ter porque- segredos? Porque o segredo é um negócio complicado, né? Que às vezes você fala, não, isso aqui é o nosso segredinho e tal. Só que o segredo, quando você faz com a criança, você pode estar fazendo com a intenção, com a melhor das intenções, né? Você tá fazendo uma coisa ali, beleza, uma brincadeirinha. Só que ao mesmo tempo, alguém pode estar usando esse conceito do segredo para fazer algo não tão legal assim. Uma pessoa estranha, um adulto, na família, alguma Mas- coisa, a gente sabe que tem muita questão de abuso relacionada. Então, Sim. só que a gente está falando do mundo físico, né? Que acontece mais do que a gente gostaria também. Acontece muito dentro de casa, questões de abuso e tudo mais. Mas no mundo digital é muito mais fácil de acontecer sem a gente estar percebendo. Então, a questão do segredo, na minha opinião, ainda vai além, né? Eu queria ouvir de vocês, assim. Eu acho que tem dois recortes. Tem a criança muito pequenininha, que aí sim, ela ainda nem sabe guardar segredo, graças a Deus. Para bênção dos pais, ela ainda não sabe Nem guardar segredo. consegue, né? Mas existe o pré-adolescentes e adolescentes, que aí já chegou numa fase que, inevitavelmente, eles sabem muito bem guardar segredos, principalmente se os pais forem muito rígidos. Faz muito rígido, né? Eles são excelentes para guardar segredos. E realmente a internet favorece isso, é mais fácil se você não tiver controle. Aliás, não, você nunca vai ter esse controle, realmente é mais fácil na internet, sempre vai ser mais fácil na internet. Eu gosto muito do combinado, né? Porque o que que é o segredo? É algo que você fala para alguém ou você compartilha e você traz ali um combinado. Ou que é algo que você precisa que ela saiba, Uhum. ou é algo que você precisa falar, né? Externalizar. Uhum. Então, tirar essa nomenclatura do segredo, justamente porque existe por trás desse nome segredo várias camadas aí de perigo. Então, olha, a gente vai fazer um combinado entre eu e você. Uhum. Uhum. Então, qual é o nosso combinado? Esse. Mas você tem esse combinado com outra pessoa? Não, você tem esse combinado só comigo. Aí, você pode ter combinados com outras pessoas? Depende, né? Qual é o combinado? Uhum. Ah, eu sou combinada com a minha amiga de todos os dias a gente tirar foto pelada antes de se vestir. Ô, Não, louco, filha, esse combinado. Pra que você vai mandar uma foto pelada? Você manda uma foto vestida, né? Não tem pra que você mandar uma foto pelada pra sua amiga. Uhum. Ah, mãe, mas é porque ela quer ver. Filha, pelado só a gente se vê. Sim. Então, depende muito do que é o segredo, né? Do E que como é que o. você descobre uma situação dessas, né? Aí, de fato, você tem que ter uma relação de muita confiança. É. de Esse muita negócio do abertura. combinado é não banalizar a palavra do combinado, porque começou a surgir o É, negócio combinado? Aí É. você dá uma regra pra criança que ela não tem nenhum palpite naquilo. Uhum. Que aí não Você é um só vai combinado, né? comer isso depois do almoço combinado. Isso É não uma é um combinado. Não é um determinação, combinado, né? é. E aí você tá perdendo, tirando um recurso que pode ser Sim. legal depois. Sim. Sim. Você tá perdendo um recurso O que combinado é você um vai poder acordo entre usar. as partes, né? Exatamente, precisa Então- estar bom para os dois. Sim. Né? Um combinado tem que estar bom para os dois. Algo que é unilateral não é um combinado, é uma imposição. Uhum. Né? E aí eu gosto muito dessa definição de que, assim, nesse caso, não é nenhuma ameaça. Você só vai comer se ou com uma condição, né? Você vai comer Uhum. depois que você Uhum. almoçar. Você quer almoçar agora? Se você quer almoçar agora, você come agora. Não quero almoçar agora. Tá bom, tá aqui. Depois que você almoçar, você come.
E aí, às vezes, dependendo do perfil da criança, ela vai falar, tá bom, eu não queria, mas vai, me dá logo que eu vou comer para poder ter o meu Entendi. desejo ali atendido. Agora, se só vai comer depois do almoço, combinado? Não, não tá combinado, porque eu quero comer agora. Não, mas Combinado agora você não vai pra pode. frente. Aí mais tarde você vai querer fazer um combinado real, E a aí, criança vai falar, não, tia, não, sai pra lá com esse negócio. não, ou então, dependendo do perfil, mais uma vez, a própria criança vai estabelecer os combinados. Mamãe, a gente não vai tomar banho hoje, combinado? Mas você, não, né, meu filho? Não tá Meu filho combinado. fez isso comigo. De vez em quando ele vira pra mim e me dá uma regra do nada. E fala combinado. Eu, ai, meu Deus. É, Você tem alguém fazendo combinado que não... tem alguém fazendo uns combinados aí que estão unilaterais, né? Não tá combinado, não. Mas isso é muito complicado. E o exemplo que você deu também, né, de enviar a foto, tem uma coisa que é muito problemática na geração mais nova, né? O pessoal tá com muita internet, tem o TikTok, tem as redes sociais, e isso deu palco para os famosos desafios, né? Sim. Que aí o pessoal às vezes tem que fazer umas coisas Aleatórias. ou umas coisas muito loucas e perigosas, e a gente tem casos de crianças, adolescentes que morreram Sim. fazendo essas Cumprindo, né? essas loucuras. Então, também, né? Como é que a gente faz? Como é que você não consegue necessariamente proteger de forma digital isso? É uma coisa que tem que é fora da tela, né? A gente volta, os recursos que a gente citou aqui, monitoramento, controle, diálogo, recursos educacionais, isso tudo seria efetivo, assim. Provavelmente. Tudo isso em algum nível tem que ter, né? É sempre provavelmente, né? Nunca existe 100% de certeza, mas provavelmente seria efetivo. Se você tiver as camadas de segurança em dia, vai. Por isso, tem algumas coisas que a gente pode esperar o nosso filho apanhar para depois resolver. Outras coisas, chegaram uns desafios, né, de suicídio. Você lembra dessas os negócios de prender a respiração não sei quanto tempo, desodorante. de inalar o desodorante. Você fala, cara, nem não falar sobre isso que a gente não pode dar ideia. Mas, mas chegou uns desafios assim, que aí não tem como você esperar ele passar por isso para depois ensinar. Não tem como você é muito perigoso. depois. Então, assim, vamos começar do começo, vamos começar do seu filho pequenininho, assim, não vamos esperar acontecer alguma coisa, não vamos esperar a sua filha mudar de peso drasticamente, ficar trancada em casa para ir lá perguntar o que está acontecendo na escola. Se ela está sofrendo bullying, o que está acontecendo? A gente tem que começar isso desde a infância. Eu acho que o caminho é a conscientização e é a conversa desde pequenininho. Não precisa esperar o seu filho ganhar o primeiro celular dele para começar uma conversa sobre isso. Por isso que você escreveu o livro, né? De novo, compra meu Mais uma vez o livro! Mas aí é um excelente gancho aqui para eu perguntar aí para Mari. A Fê tá falando e eu concordo assim, né? Para quem tá nesse momento agora, a gente tá num lugar bom. A gente tá com uma criança de 3 anos que a gente já tá fazendo a conversa, a gente tá no começo, então é mais fácil de acertar no início. Sim. Mas e para quem, às vezes, sei lá, já tá com um adolescente de 14, 15 anos ou com uma criança ali de 8, 9, que às vezes já tá com algum comportamento de vício em alguma tecnologia, ou está apresentando algum comportamento que você está percebendo que está estranho, mas talvez não tenha esse acesso, o que você recomendaria para essas pessoas que talvez possam estar assistindo a gente numa situação dessa? O recomeço, ele sempre vai ser a primeira opção, né? perdi anos porque eu não sabia essa informação. Mas você sabe agora? Então, começa. Nunca é tarde para começar. Começa agora. Né? Então, esse recomeço, ele é diário. Todos os dias você tem uma oportunidade de sentar com seu filho, de diminuir o uso da tela, de pedir para ele te ensinar alguma coisa, de pedir para ver. Eu gosto muito disso. Né? Então, senta com ele, joga o jogo com ele, né? Isso. Teve um pai que falou assim, Mariana, mas aí eu fui fazer isso, agora eu tô viciado no jogo junto com ele. Cara, eu não vi então, calma também, né? Você tava indo lá para se conectar. Assim, de fato, você se conectou, mas agora você é o adulto da relação. Você precisa ter uma gestão disso. Vamos lembrar aqui, né? Aí ele, não, mas é porque, cara, é muito legal mesmo. Por isso que o menino fica o dia inteiro jogando, porque o joguinho é massa. Mas óbvio que a ideia é você entrar no mundo dessa criança e desse adolescente, né? Porque você tirar ele desse mundo, às vezes a força que você vai fazer para tirar é muito maior. Então você entra, mas cuidado para você não ficar lá. Então você entra, acompanha e mantém um portal,
né? Sim. Para que você acesse e ele saia também. Então, vocês dois precisam ter essa senha compartilhada aí É dos ser o mundos. exemplo do relacionamento saudável ali com a É. tecnologia, com a ferramenta que Isso é um for. Né? desafio É. aqui. A gente tá louco pro nosso filho virar adolescente pra gente jogar videogame com ele. A gente gosta muito. A gente de gosta muito de jogo. Pronto. Eu adoro jogar, a Fê adora jogar. A gente, antes de ter filho, a gente jogava junto. A gente tinha 2 consoles lá, a gente jogava. E agora, obviamente, não dá por conta da questão, né, da paternidade e tal. Sim, Mas a gente brinca, né? Não vejo a hora dele começar a jogar um joguinho pra gente jogar. você poder jogar. Mas é isso, a gente tem que conseguir trazer uma relação saudável Exato, é. pro jogo, né? É, e você vê que tudo permeia o adulto, né, gente? Tudo que a gente falou aqui parte do adulto, né? A gente não tá falando pra criança aqui. A gente Seja tá o pai, a falando pro mãe, a adulto. escola, o responsável, né? Exatamente. Então, enquanto a gente não aceitar que a responsabilidade é nossa, Uhum. não vai isso é haver bom. nenhuma mudança. Uhum. Né? Às vezes a criança tá lá pedindo socorro pra sair do jogo. Uhum. Né? Porque ela não aguenta mais. Por exemplo, tem dias em que seu filho deve passar a manhã inteira jogando e com certeza ele deve sair e falar assim: meu Deus, eu não aguento mais jogar. Só que se você não tá disponível para fazer outra coisa, ele vai olhar, vai ver ninguém, né? Nenhuma coisa atraente, ele vai voltar Tá entediado, Sim. vai jogar. e vai jogar. Isso é um ponto que você falou, né? Da criança estar desesperada, pedindo ajuda, né? Ou pedindo algum tipo de Sim. interação ali. E o jeito O- dnão falar isso não é, não é claramente. pedindo, Não é né? levantar pra É. falar, gente, alguém me ajuda. É, por gente, eu não favor. aguento mais jogar, alguém vem brincar alguém- comigo? Não é jogar assim, basquete, né? Vamos descer? Vamos Mas- sair? É o lance de novo, né? Não vamos eleger o vilão sendo a ferramenta, mas obviamente existem plataformas melhores ou piores. E tem o Roblox, que é uma febre, né, com a criançada. E é um jogo onde as crianças muitas vezes trabalham. Sim. Muitas vezes não, elas têm que construir coisas, elas constroem jogos dentro do Roblox ali, que é uma plataforma que teoricamente é um jogo. E isso gera uma pressão enorme nas crianças, porque as crianças elas têm prazos para entregar o jogo que elas estão desenvolvendo. Elas têm cobranças da comunidade que Sim. fala que tem um bug no jogo e tem que corrigir. E a criança às vezes fica horas e horas e horas e horas arrumando aquilo É. lá. E quando a gente fala de criança, tem criança de 8, 9 anos Sim. desenvolvendo o jogo dentro do Roblox. Desenvolvendo E o res- jogo e dando para a empresa do para a Roblox, plataforma, né? Dando dinheiro. Então, assim, existem documentários falando sobre isso já. Isso é um problemão. Aí você imagina, É. seu filho tá literalmente trabalhando, quase numa situação de escravidão, Escravo, para né? ganhar umas moedinhas dentro do jogo, que para poder sacar e virar algum dinheiro, vai tirar uma parte para a plataforma. E aí você está falando de uma criança de, às vezes, de 8, 9 anos. Não, e o pior, você está desenvolvendo nela essa identidade, né? De que ela Aham. tem essa necessidade de cumprir um trabalho braçal para o outro para ganhar míseras moedas. Então, isso está sendo introjetado, né? Um padrão de comportamento que está sendo instaurado, que depois, para você ressignificar o trabalho para essa criança, meu amigo, boa sorte. Pois é. E acho que a gente tem que entender também, nós pais, que a nossa função, infelizmente não, na verdade, não é lutar contra a tecnologia. Então a gente não tem que de forma lutar alguma. contra essa plataforma, aquela plataforma, talvez assim, contra o Roblox, talvez sim. Talvez alguma Mas- coisa específica, uma né? coisa Mas específica. Mas não lutar contra uma plataforma, não lutar contra uma tecnologia, não lutar contra a inteligência artificial. Mas orientar para o uso adequado de isso. tudo. Sim. Aí você vai proibir seu filho de usar o chat GPT? Isso, porque a partir, se você conseguir dar essa orientação, se conseguir ter essa abertura de diálogo, pode vir qualquer coisa, assim, Sim. a sociedade pode continuar caminhando tranquilamente e seu filho vai saber lidar com tudo que for vir, porque ainda tem muita coisa para vir. Não Sim, vai exato. parar aí, gente. E não como vai foi, acabar né? aí. Você olha para trás, o tanto de coisas, né? É. Situações que a sociedade já passou e o que manteve de fato a sobrevivência foi a união, foi a conexão, foi você poder falar disso, Isso. né? Se você não tem espaço, não tem abertura para falar sobre isso, aquilo vai te consumindo, você vai adoecendo, você vai ficando literalmente perdido. Então, que a gente possa falar sobre as telas, que a gente possa falar sobre a internet, que a gente possa falar sobre a segurança e que a gente seja confiante para passar isso para eles, né? Porque muitas vezes também a gente fala sem ter ali Uhum. uma confiança e a criança sente na hora que você tá titubeando ou que você tá falando só por falar, Sim. né? Ah, ó, não quero que você jogue mais Roblox, não. Ah, é por quê? Ah, não sei. Minha amiga falou que não presta. Ah, o que que não presta? Quem que Eu é vi sua no amiga? WhatsApp uma notícia que Eu falou... vi. Aí não dá, né? Eu vi aqui que agora o Roblox é isso, isso e isso. Mãe, não é nada disso. É sim.
Mãe, você nem mexe, você não tem. Ah, mas eu tô vendo que é. Que diálogo é esse, gente? Sim. Vai dar onde isso aqui? Em vez disso, me mostra então como é que é. O que você faz no Então Roblox? deixa eu ver o como que é você é? faz. Deixa eu entender como é que você A usa. criança vai falar com o maior orgulho, olha só, eu fiz isso aqui, tem não sei quantas mil pessoas jogando meu Pronto, jogo, aí, eu ganhei então vamos tantas fazer o moedinhas, seguinte. aí você fala, legal, mas... Então vamos né? fazer o seguinte, então vamos combinar que você vai usar o Roblox só depois do almoço, durante tanto tempo. Pode ser? Você acha que tá bom? Não, mas pouco tempo. Vamos começar assim? Porque assim, eu vejo você usando muito e eu não conheço. Então, pra mim, você tá num universo completamente desconhecido. Agora que você me mostrou, que eu tô entendendo o que que é, vamos fazer esse combinado, você começa a usar. Quando você for usar, me mostra o que que você fez, me mostra o que que você boa. construiu, me mostra quanto tempo você demorou para construir. Aí sim você vai ter bagagem para Sim. explicar o porquê que você não quer. É. E Olha, o legal é que imagina- você não precisa conhecer a ferramenta para você se envolver e Exatamente. estar ali do lado do seu filho ou da sua filha participando. né? Porque imagina se ela fala assim, mãe, ó, terminei. Nossa, meu filho, você ficou 5 horas para construir isso aqui, né? Essa construção foi, mãe, por isso, por isso. Filho, deixa eu te falar, 5 horas é muito tempo. 5 horas, aí você traz, né? A percepção diferente. Do mundo real ali. É, filho, 5 horas, tem gente que viaja, muda de mais do que você ficar na continente. escola, né? É, traz a tem roda gente da vida aqui que você Olha só e tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer um combinado. Você pode jogar, mas a mamãe quer que você jogue por tanto tempo. Ah, mãe, mas é pouco. Nesse tempo, o que que você consegue construir? Foca nisso. Foca nisso. Você tem esse tempo. O que que você vai construir aqui? Então, você vê que eu nem preciso saber qual é o jogo, eu não preciso ter o jogo no meu celular, mas eu trouxe para ele elementos que mostrou que eu tô certa, né? Tô apontando aqui o meu ponto de vista para ele de uma forma confiante, segura e que eu tô embasada, né, gente? Por quê? E que você tá do lado dele, né? E eu não tô proibindo. É. Eu tô embasada, eu preciso procurar embasamento, fatos, evidências que me ajudem a convencê-lo. Porque o fato e evidência que vai convencê-lo a continuar, tá lá, disponível. É o amigo que diz que ficou, não sei, é o amigo que chama, vamos entrar pra jogar? Tô fazendo nada. E você também não, então vamos. Sim. Esse é o fato que vai fazer com que ele entre, né? E o fato que vai fazer com que ele saia. E toda a graça do jogo. Sim, a Por ser diversão um do jogo, jogo. Sim, né? a recompensa que o jogo te dá ali, né? Jogos são naturalmente. prazer muito bons imediato, né? nisso. Gente, Jogos são o excelentes. mundo lá, né? É. Tem um que eu acho que é o Minecraft, que fica até de noite, né? Mas a noite Sim. do Minecraft dura o quê? 3 segundos? 4? Geralmente o tempo deles dos jogos é acelerado. alguma coisa É. assim. Aí eu até falo, ele, mãe, mas já tá noite, já é dia. Eu falei, já é dia? Meu filho, a minha noite demora 8 horas pra chegar o dia. Por que a noite aí já é dia? Tá errado? Esse tempo aí não tá certo, não. Né? Eu jogava um jogo que ficava, o Zelda, ele fica de noite, e aí tem coisas que você só pode fazer à noite. Pra atrair você pra usar. É. Mas é isso, acho que a gente não pode ser inocente e de achar que a internet só tem perigos. Sim. Então, por isso que assim, segurança, se você às vezes não chama muita atenção, porque não quero ficar ouvindo falar disso. Tem tanta coisa legal na Isso. internet? É. Tem muita coisa legal. Então a gente tem que falar que tem coisas legais, a gente tem que ser realista. É Sim. muito legal. Até no meu livro é um castelo lindo, os amigos que eles encontram são Diamante. lindos. Bonitinho, né? Diamante gigante. E são reais, assim. E no meu livro é para criancinha, então assim, não tem uns perigos muito. Você pegou leve, né? Eu peguei claro. leve. E foquei mais em coisas boas, porque tem coisas boas. E a gente não pode E tacar pedra em tudo como se fosse por ruim. isso, Não porque é tem ruim. coisas boas que tá tão presente, né? E de novo, que a sociedade está tão digitalizada. A gente precisa abraçar a tecnologia. Então, esse é o futuro, né? Esse é o presente e o Que futuro, né? é. Então a gente tem que entender isso. E aí você não pode achar que a internet só tem coisa ruim, também não pode achar que a internet só tem coisa boa. Tem que entender que tem as duas coisas camadas ali. ali. Dependendo do caminho que você vai, tem muito mais coisas ruins. É. Dependendo do caminho que você vai, você consegue aproveitar a internet com riscos baixíssimos. E Então, o básico funciona também. Você Você funciona. aprender o básico, você se preocupar com uma senha, se preocupar com antivírus, se preocupar com segundo fator de autenticação. segundo fator de autenticação. Se preocupar com o básico vai te aliviar de muita dor de cabeça. Vai. Mas é de muita dor de Vai cabeça. deixar você mais tranquilo. É isso. Então, acho que estamos chegando num ponto aqui que acho que a gente pode Comum finalizar. aqui, né? Porque já falamos bastante, foi um episódio muito interessante, gostei bastante mesmo. Acho que eu, como pai, fiz várias anotações mentais aqui, depois a gente vai continuar essa conversa com certeza em casa, né? Porque tem muito papo ainda para
para A explorar. gente já fala em torno pouco, né, disso. em casa, de segurança. Mas eu acho que também da criação de filhos, e tem várias coisas interessantes. E eu espero que o pessoal que está em casa também continue essa conversa. Tem muita coisa que a gente não falou, de situações que podem acontecer com as crianças, os adolescentes na internet. Então, como a gente falou, a ideia do livro é começar essa conversa, é começar esse diálogo, a gente ter esse espaço, seja para quem está começando com a criancinha pequenininha de 1, 2, 3 anos ali, ou já adolescentes. Nunca, como é que você falou? Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde, exato. Então, assim, acho que espero que vocês possam levar essa conversa para dentro das casas de vocês. Quem não é pai, leva para os primos, para os sobrinhos, ou para quem vocês saibam que são pais ou mamães e tal. Acho que é muito importante. Então, realmente gostei muito. Acho que é um assunto super importante. Fica pesado em alguns momentos, Sim. mas fica pesado porque tem que ficar, né? Então, acho que muito importante. Tem que ter esse alerta. Então, Mari, você quer falar alguma coisa? Quero agradecer demais, falar que me chame sempre. Depois vamos combinar um módulo para vocês falarem com os pais lá, dos nossos alunos. Legal, com certeza. Né? Hoje a gente tem um cronograma de 34 encontros anual. Então, caramba. 2025 vem aí com essa proposta. E dentro desses encontros, a gente vai navegar por todas essas áreas. Então, emoções, crenças, educação financeira, organização e planejamento, rotina, Educação digital. estudos e agora educação digital. Então, fica aqui o meu convite para a gente pensar, Legal, com certeza. de alguma forma, levar isso para eles também, né? Criar também esse acesso que a gente tanto falou aqui, né? Que é necessário que eles tenham. Então, vamos ser aí uma porta de acesso para eles. Aliás, tem a colônia de férias do Verbalize Isso, Kids, estamos né? com a colônia de férias, agora até o dia 20, sábado, né? Sexta. E em janeiro, a partir do dia 10, também. São atividades lúdicas, mas que desenvolvem habilidades socioemocionais na sua criança, de 3 e adolescentes até 18 anos. E quem quiser colocar os filhos nessas atividades, como é que faz? Entra então, no seu no Instagram, ou no né? Instagram Verbalize? Mariana Pinto PC ou Verbalize Kids, todas as informações estão disponíveis por lá. Tá bom? Beleza. Então, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre, né? Acho que a gente tem muita coisa legal para fazer. A gente precisa ajudar nossas crianças, com toda certeza. Com certeza. Fê, olha aí, ó. Obrigada pelo convite. Eu conheci o estúdio, eu era louca para conhecer. Bacana. E hoje estamos com a decoração bem temática aqui, de várias coisas legais aqui. Então, obrigado pela presença. Cara, um prazer enorme ter você aqui. Obrigada pelo convite. Vou escrever outro livro para ser convidada de novo. Vamos ter uma Não só por isso, né? Então, spoiler em primeira mão aqui, ó. Vai ser quentinho. Não, obrigada. Adorei conversar sobre o assunto. Adoro conversar sobre o assunto com você em casa. Adorei conversar aqui em público. Adorei conversar com a Mari. E querendo, eu volto aqui de novo para falar sobre outras coisas também. Olha aí, ó. Então, vamos agilizar isso aí. Combinado. Gente, bom demais. Pessoal que está de casa, é isso. Então, não se esqueçam, né? Compartilhem esse episódio com o máximo de pessoas possível. É um assunto muito importante, a gente precisa falar mais sobre isso. Por incrível que pareça, toda essa conscientização está começando ainda nas escolas, nas famílias, e a gente tem que correr atrás, porque o mundo já está muito digital. Então, ajudem a gente, se ajudem as pessoas à sua volta, compartilhem esse conteúdo, né? Deem o seu like aí, o seu joinha pra gente, e comentem, falem o que vocês acharam. Se tem algum assunto específico que vocês gostariam de saber, seja sobre segurança das crianças, ou segurança das empresas, ou me perguntaram esses dias sobre segurança doméstica, né? Segurança em casa. Falem o que vocês querem ouvir, que a gente está de olho aí, a gente está aqui para ajudar vocês. Beleza? Muito obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que esse é o último episódio do ano de 2024, mas 2025 já tem uma agenda top pra gente abordar, beleza? É isso. Tchau. Tchau. Tchau.